E aí pessoal, hoje nossa segunda aula de grafos, tudo bem? E hoje a aula vai ser temática, hein? Quem consegue adivinhar qual que vai ser o nosso tema? E olha a virada, Gabriel! Incrível! Tô com saudade do meu time, então hoje todo mundo vai ter que aguentar. Flamengo! Galera, hoje a gente vai continuar a ver os algoritmos de grafos pelo prisma da análise de algoritmo. Vou mostrar, na aula passada a gente tinha visto busca em profundidade, busca que funciona recursivamente, como se fosse uma pilha. Hoje a gente vai ver uma alternativa que é a busca em largura. E a busca em largura abre um novo horizonte aqui, que é a busca de um caminho mínimo num grafo, como eu vou mostrar para vocês. E ela funciona diferente da profundidade, e a melhor maneira que eu tenho para mostrar isso é através de um exemplo, daqui a pouco eu vou mostrar. E com caminho mínimo a gente chega num dos algoritmos mais tradicionais, mais conhecidos de grafo, que é o algoritmo de Dijkstra, né? Ou de Dijkstra, né? Mas parece que é Dijkstra a pronúncia. Que é o algoritmo de caminho mínimo, partindo de uma fonte única para todos os outros nós do grafo. Esse eu vou dar um pouco mais de ênfase na aula de hoje, e depois a gente vai ver uma alternativa quando existe um problema ali, que é o algoritmo de Bell-Manford, e vou citar alguns outros algoritmos, né? Vai ficar claro que o jeito que você implementa um algoritmo também impacta na complexidade, no tempo gasto para ele rodar, né? Especialmente se você escolhe matriz de adjacências, se você escolhe lista de adjacências, como a gente já chegou a ver na última aula. Beleza? Então eu preparei alguns slides, vamos passar por eles e daqui a pouco eu faço uma simulação na mão com vocês. Vamos lá. Na busca de profundidade, na aula passada, a gente viu um algoritmo que identifica todos os vértices do grafo, né? Encontra alguns caminhos que são específicos para esses vértices. Tem um exemplo aqui embaixo, ó. Esse grafo aqui, quando ele é percorrido a partir do S, que é o nó fonte, né? S geralmente significa source, né? De fonte. Ele chega nessa ordem de visitação, que ele visita o A, depois o B, depois o C, aí do C não tem mais quem ele visitar, ele volta para o S, quem mais que tem, D e E. Então esse é são caminhos específicos, né? Para ele chegar no C, ele passou pelo A, pelo B e pelo C. Esse caminho é o menor possível? Só para pegar o C como exemplo, não, né? Porque do S para o C aqui tinha uma aresta só. Para que ele precisou passar aqui? Se você imaginar um grafo representado por bolas e cordas, se você elevar essa bola S aqui, ó, alto o suficiente, as bolas que se elevarem juntos são os vértices que são alcançáveis a partir do S, certo? Que era aquela noção de componentes conexas. Se você pega a S e levanta, toda a componente conexa dela levanta junto. As outras vão continuar sobre a mesa. E as distâncias entre o S e as outras bolas, elas são facilmente calculadas e elas são os menores caminhos possíveis. Olha só, esse aqui é o mesmo grafo do slide anterior, ó, só que aqui está mostrando como se fosse cordinha aqui. Do S para o C, eu tenho uma única aresta. Para o A também, né? Para o B também, para o E também. Já para o B, não. O B precisa de duas arestas. Então a busca em largura vai ser esse algoritmo que vai realizar esse tipo de exploração, onde encontra todo mundo que está mais próximo primeiro, depois passa para os que estão em segundo mais próximo, terceiro mais próximo, até chegar nos que estão mais distantes do nó fonte. Aqui o código, né, eu nem vou escrever e vou pedir para você mesmo fazer isso aí na sua casa, né? Pausa o vídeo um pouquinho e copie isso aí. Aqui ele está implementado com listas de adjacências, ó. Aqui está a lista de adjacências, vert é a quantidade de vértices do grafo. Eu coloco também um vetor aqui de booleanos, né, que fala se foi visitado ou não. Inicialmente todo mundo não foi visitado, então é false para todos, né? Para fazer funcionar a busca em largura, a BFS, a gente vai precisar de uma estrutura de dados do tipo fila, né? Eu vou demonstrar daqui a pouco nos próximos slides para vocês que na aula passada que a gente fez a busca em profundidade fazendo com recursão, a recursão ela funciona como uma pilha, né? As últimas coisas que você empilhou, elas são as primeiras que são desempilhadas. Então, você poderia fazer esse mesmo código aqui, trocando a queue, né, a fila, por uma stack, que é a pilha, e funcionaria como uma busca em profundidade. Então você tem uma fila, né, aqui da STL do C++, de inteiros. O primeiro cara que você coloca nessa fila aí é quem? O start.
o source, o fonte do seu grafo. Seu grafo, né? Desculpa. E você vai falar que ele foi visitado. Ó. Visited, na posição start, é true. Agora, enquanto essa lista aí não estiver vazia, você continua fazendo. O quê? Pego o elemento que está na frente da fila, removo ele da fila, claro, né? E agora, para cada aresta que saia desse vértice U que eu acabei de pegar, eu vou visitar os caras. Então, se eu partir do vértice S aquela hora lá, agora eu venho aqui ó, na lista de adjacências do S e pego cada V, né, tipo A, B, D e E lá, não lembro mais qual que é. Né? Esses caras aqui vão fazer o quê? Se ele não foi visitado ainda, eu visito e coloco ele no final da fila. Esses caras que vão para a fila, eles são vértices que eu vou explorar os vértices adjacentes dele nas próximas passadas do while aqui. Né? Então eu empilhei aqui o A, igual eu acabei de falar. Empilhei o A, beleza. Agora eu verifico quem que está conectado com o A. Se tiver alguém que ainda não foi visitado entre eles, eu enfilero ele também. Aí acabou, eu venho aqui e pego o próximo da fila. Imagina que fosse o B. Aí ele verifica se tem alguém aqui adjacente do B que ainda não foi visitado e enfilera também. Aí chega, ele vai sempre encontrando quem ele encontra, ele enfilera. Uma hora esse nó aí passa a ser explorado para ver se ele tem adjacentes também. Tá? Aqui, ó, uma simulação. Imaginei esse grafo, que é igual ao outro, só que eu troquei por número. Né? 0 é o primeiro que é enfileirado. Né? Aqui, ó, a chamada da função é a partir de um início, que eu chamei de start. Aqui o início é o 0. Enfileirei o 0. Do 0, naquele for, quem que eu visito? 1, 3, 4 e 5. Visito e enfilero. Ó como é que ficou a minha fila aqui. Ó. 1, 3, 4 e 5. Agora, eu removo um cara da fila, que é o primeiro. Ó. 1. A fila ficou como? 3, 4 e 5. Certo? Mas só que do 1 eu consigo chegar em alguém que ainda não foi visitado. Eu consigo chegar no 0, já foi. E no 2, o 2 ainda não foi visitado. Então eu enfilero o 2. E visito. Aí o 3, eu tiro ele da fila para verificar se ele está conectado com alguém que ainda não foi. Não está. Ficou 4, 5 e 2. Removo o 4. Fica 5 e 2, 5. Fica só o 2, 2, fica vazio. Se algum desses caras aqui tivesse outros vértices que estavam conectados a eles, ele ia enfileirar aqui e depois do 2 ele ia ser explorado. Beleza. Isso aqui fica sendo uma árvore. A árvore de busca ao lado contém as arestas pelas quais cada nó é descoberto. Então, a partir do 0, eu descobri o 1, o 3, o 4 e o 5. E o 2 eu descobri a partir de quem? Do 1. Essa árvore aqui, ela passa a ser uma árvore de caminho mínimo. Porque se eu contar a quantidade de arestas entre qualquer par de vértices aqui, ó, partindo do 0 sempre, eu consigo saber qual que é o número de arestas que eu preciso para chegar naquele vértice. Esse é a busca profundidade. Ele funciona da mesma maneira do anterior, só que ao invés de isso aqui ser uma fila, é uma pilha. Então, o que entra por último é o que sai primeiro. Empilhei o 0. Beleza. Visitei ele depois. Quem que eu empilhei? 5, 4, 3, 1. São os vértices que tem adjacente ao 0. Eu empilhei eles na ordem contrária aqui só para ficar mais bonitinho. Pego o primeiro, o do topo, 1. Quem que o 1 tem de aresta que é diferente? O 0 já foi visitado. Né? Então, o 2 ainda não foi visitado. Então ele empilha o 2. Agora, o que acontecia no anterior? Ele continuava pegando os caras aqui na ordem. Né? Ele pegava depois o 3, o 4, o 5. Repara que o 2 aqui cortou a fila. Agora o 2 é visitado e é explorado. A partir do 2 eu consigo ir para onde? 3 e 1. Não, 1 já foi visitado. Então eu empilho só o 3. Aqui, ó, empilhou o 3. Ele fica 3, 3, 4, 5, 2. Opa! Agora eu vou pro 3. Só que aquele 3 ali eu já não preciso mais. Depois 4, 5, 2. E ó, pra você ver como é que o caminho para você visitar é diferente. Então eu visitei o 0, 1, o 2 e a partir do 2 o 3. Ó, acabou aqui, não tem mais para onde eu ir, né? Porque o 0 já foi visitado. Aí ele retorna, aí ele vai pro 0, visita quem? O 4 e o 5.
do 5 já não tem mais ninguém, ele volta para o 0, não tem mais ninguém. Então o 5 vai até o fundo, e a largura não. A largura visita todo mundo do primeiro, depois todo mundo do segundo, depois todo mundo do terceiro. Como que fica a análise da complexidade dessa busca em largura aí? Cada um dos vértices é inserido e removido da lista no máximo uma vez, e então o tempo gasto total, gasto nas operações de manutenção de fila, né, de push, pop, essas coisas, enfilera, desenfilera, é O de quantidade de vértices. A lista de adjacências de um vértice só é percorrida uma vez, quando ele é removido da fila. Como o comprimento total de todas as listas adjacências é θ do número de arestas, então o tempo gasto explorando todas as listas é de θ do número de arestas. O tempo gasto com as inicializações é θ de V. Então, marca como não visitado, depois como visitado, isso aí é gasto uma vez por vértice, então é θ de V. Então, finalmente, você tem θ de V mais O de V mais θ de E, que se você somar tudo, o tempo de execução do algoritmo é O de V mais E. Da mesma ordem de complexidade da busca de profundidade, então, e também é linear no tamanho da entrada, né? Que depende diretamente do tamanho do grafo, número de vértices mais número de arestas. Se esse número de arestas aqui, se o grafo for muitíssimo denso e né, tiver da ordem de V ao quadrado arestas, então ele é O de V ao quadrado, né? Agora, se ele tiver pouco, ele é da ordem de O de V. Até agora a gente não estava mencionando falando muito sobre peso em aresta, né? Mas isso é importante. Nem sempre você quer saber só se tem uma conexão. Você quer saber quanto que vale aquela conexão, se aquela conexão é longa, é curta, se é caro, se é barato, né? Então, ó, existe aqui um caso, né? O motorista procura o caminho mais curto entre Itajubá e São José dos Campos. Para isso ele tem um mapa lá que tem as distâncias entre cada par de interseções adjacentes. Um GPS aí, né? O peso de um caminho, nesse caso, pode ser o quê? Quilometragem. Daqui a Itajubá até uma cidade aqui próxima, até Santa Rita do Sapucaí, tem 45 quilômetros. Depois, não, Santa Rita não está no caminho, né? Daqui até Delfim Moreira, tem 25 quilômetros. Depois de Delfim Moreira até Piquete, tem mais 25. Depois, então você tem, entre cada interseção, você tem uma aresta que conecta e que tem um peso. Poderia ser outra coisa, poderia ser um tempo que demora para atravessar de cada cidade. Por exemplo, daqui para Delfim Moreira eu demoro 20 minutos. Daqui até uma outra cidade, Venceslau Brás, também poderia ser uma alternativa, eu demoro 30 minutos. Então, eu poderia estar escolhendo por tempo. Se você está já numa rodovia que tem pedágio, você poderia colocar valor mesmo. Se eu for por esse caminho aqui, tem pedágio, eu vou gastar R$16. Se eu for por essa daqui, tem um pedágio só e vou gastar R$8. Então, você pode fazer o peso na aresta com o que você quiser, o que você quiser minimizar no seu caminho, e você coloca na aresta. Se eu estou querendo minimizar, é porque eu estou querendo achar um caminho mínimo, né? Onde que eu gasto menos tempo, menos quilômetros, menos... E como é que eu faço para achar isso? Uma das melhores maneiras para você resolver esse problema é você aplicar o algoritmo de caminho mais curto a partir de uma única origem, que é esse aqui, ó, Single Source Shortest Path, por isso que é SSSP, né? O que significa isso? Eu tenho um grafo ponderado, né, um grafo que tem peso nas arestas, e eu quero obter o caminho mais curto a partir de um determinado vértice, um dado vértice daquele grafo e todos os outros. Então você roda o algoritmo, fala assim, eu quero saber o caminho mínimo do nó S para todos os outros, A, B, C, D, E, tá? Aí você pode pensar, mas e se eu quisesse saber para um cara só? Eu queria saber a distância mínima entre o S e o F, eu não quero saber para todos. A verdade é que o algoritmo de caminho mínimo que eu vou mostrar para vocês, que é o Dijkstra, ele é suficientemente eficiente para que você use ele encontra para todo mundo, e você pega o que te interessa, tá legal? Então, ele encontra todos, mas você pega o que você quiser. Caminhos mais curtos entre um par de vértices, também resolvido pelo SSSP. E se eu quiser saber de todos para todos, eu posso aplicar esse mesmo algoritmo V vezes. Aí se eu quisesse saber o caminho mínimo de todos os vértices para um único destino,
Olha lá. Ele é o mesmo problema da origem única, só que você vira as suas arestas ao contrário. Então, o algoritmo de caminho mínimo a partir de origem única ele é bem versátil e é o que vai ser mais utilizado. O Dijkstra, ou Dijkstra, né? Aparentemente é essa que é a pronúncia na língua do cara. Ele apresentou um algoritmo que resolve esse problema de SSSP, né? Só funciona para grafo com aresta só positiva. Se tiver uma aresta negativa no seu grafo já não funciona. Esse algoritmo foi desenvolvido pelo Dijkstra. Ele vai manter dados em dois vetores principais aqui. Um deles vai manter o caminho em si, que é o anterior, sempre com relação à origem única. Anterior é o quê? É o nó imediatamente anterior ao nó U no caminho entre V e U. Tá? E custo é o custo daquele vértice lá que foi acumulado vindo a partir da fonte sua lá. Imagina que você quer ir do V para o U, então o custo do U é o peso das arestas que você passou para chegar no vértice U a partir do V somados. Eu vou dar um exemplo para vocês agora de uma aplicação e vou mostrar o que vai ter no vetor custo e no vetor anterior cada passo, a cada iteração do algoritmo de Dijkstra. Vamos dar uma olhada. Aqui, galera, um exemplo de grafo, né? A aula é temática, então tá aqui um campo de futebol, Arrascaeta, Rafinha, Gabigol, Everton Ribeiro, Bruno Henrique. Como que a gente vai fazer? Eu quero rodar aqui o Dijkstra para saber o caminho mínimo entre esse jogador, que é a minha fonte, o A aqui de Arrascaeta, e todos os outros 4 jogadores. Tá? Essa é a melhor solução também caso eu queira encontrar o caminho mínimo para um único outro jogador. Imagina que eu quero saber o caminho mínimo entre o Arrascaeta e o Gabigol. Como é que eu faço? Rodo o Dijkstra, o Dijkstra encontra o caminho mínimo para todo mundo, entre eles o Gabigol, e está resolvido. Num grafo assim, ó, fica bem claro pra gente que o caminho melhor aqui, o caminho mínimo entre o Arrascaeta e o Gabigol não é direto aqui, ó. Tá vendo que tem peso 10 essa aresta? Aqui, ó, só de olhar aqui a gente já vê que tem uma aresta 1, 5 e 1 que tem peso máximo 5, 1 e 1, 7, que é menor do que 10. A gente pode ver se vai ser essa a melhor alternativa ou não. Acho que não, hein? Beleza, como que começo com o algoritmo? A primeira coisa, todos os nossos vértices estão abertos, porque eu ainda não visitei nenhum. O algoritmo de Dijkstra, ele é um algoritmo guloso, a gente vai ter uma aula só sobre isso aí no futuro, né? Mas basicamente o que significa? Que o algoritmo sempre toma a decisão que parece mais favorável num determinado momento e depois que ele toma aquela decisão, ele não olha para trás. Como que isso vai se refletir aqui? Toda vez eu vou poder escolher entre esses jogadores aqui, olhando para o custo deles. Tá? Qual que eu vou escolher para fechar cada rodada? O que tiver custo mínimo. Eu olho aqui, ó, aqui no começo eu tenho 0 e infinito para todo mundo. Quem que eu escolho? Esse, é o mínimo. E depois vocês vão ver que vai mudando. Tá legal? Isso é uma escolha gulosa. Por quê? Porque você não olha no qual que é o seu benefício a longo prazo, você olha no seu benefício a curto prazo. Eu pego o menor aqui sempre. E qual que é aquilo que eu falei que não pode, que deixa para trás depois? Uma vez que eu fechei o vértice do Arrascaeta, o que vai acontecer? Não visito mais. Não volto para ver se tinha outro caminho melhor. Fechei o Arrascaeta, está fechado. Fechei o Everton, está fechado. Beleza? Como que vai rodar esse negócio aqui? Então beleza, primeira coisa, escolho o Arrascaeta, fecho ele, beleza? Ele está aqui, ó, esse vértice, uma vez que eu visitei ele, abre algumas alternativas de caminhos para mim. A partir dele eu consigo visualizar quem aqui, ó, o Rafinha aqui, né? O Gabigol e o Bruno Henrique, com pesos 1, 10 e 3. Até agora, aqui no meu vetor de custo e no anterior, está a situação inicial. Quer dizer, inicialmente o Arrascaeta, para ir dele para ele mesmo é custo 0, e para chegar em qualquer outro é custo infinito, porque eu não sei nenhum caminho. E
O anterior de qualquer vértice para outro ainda não tem, tá legal? Agora eu já conheci 3 caminhos novos. Um para o Rafinha, valendo 1. Deixa eu... 1. Um para o Bruno Henrique, valendo 3. E um para o Gabigol, valendo 10. Conheci esses caminhos. Para eu chegar no Rafinha com esse custo aqui, quem que é o imediatamente anterior então? Arrascaeta. Mesma coisa para o Bruno Henrique e Gabigol. O que quer dizer isso? Já conheço alguns caminhos aqui. Beleza? Agora, como a Arrascaeta está fechado, eu tenho que verificar aqui, entre os 4 restantes, qual que é o caminho mínimo, qual que é o custo mínimo que eu tenho. É o do Rafinha. Então o que eu faço? Fecho Rafinha. A partir do Rafinha, eu tenho algum outro caminho diferente que eu ainda não tinha visto? O Rafinha consegue ir para o Everton, aqui ó, com peso 5. Então para chegar do Arrascaeta até no Everton, eu tenho peso acumulado para chegar no Rafinha, 1, mais o peso para chegar no Everton, que é 5. Certo? Então, para chegar no Everton até agora eu não tinha, era infinito. Então agora eu coloco o que aqui? O peso do Rafinha, 1, mais o peso para chegar no Everton, que é 5, então 6. E qual que é o anterior? Rafinha. Beleza? O do Rafinha em diante não tem mais ninguém para eu olhar. A única aresta aqui, a única aresta que sai do Rafinha é para o Everton Ribeiro. Agora, fechei o Rafinha. Entre os 3 restantes, eu tenho o Everton, o Bruno e o Gabigol. Quem que eu vou escolher? O Bruno. Porque é o que tem o custo menor. Ó. 3 é menor do que 6 e menor que 10. A partir do Bruno Henrique, quem que eu consigo alcançar? O Everton. Quanto que eu vou gastar para chegar no Everton? 2. E quanto que eu precisava do Arrascaeta para chegar no Bruno? 3. Então agora eu encontrei um novo caminho para chegar no Everton Ribeiro, passando pelo Bruno Henrique, que tem peso 5. 2 daqui, mais o 3 que era para chegar no Bruno Henrique. Então 5. Então o imediatamente anterior dele agora não é mais o Rafinha, agora é o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique também consegue ir para o Gabigol com peso 6. Então peso 6 mais 3 dele é 9. 9 é menor do que 10, então eu atualizo também. 9 é melhor do que 10. Eu consigo ir para o Gabigol passando pelo Bruno Henrique com peso 9. Então ó, eu tinha essa alternativa aqui, ó, um passe direto do Arrascaeta para o Gabigol. Tinha peso 10, era difícil fazer. Agora se eu passar 3 mais 6, dá um peso 9 que é menor e é melhor. Né? O Bruno Henrique vai para mais algum lugar? Não. Né? Então eu fecho o Bruno Henrique. Entre os dois aqui, fechei o Bruno Henrique. O Everton e o Gabigol, eu tenho um que tem peso 5 e um 9, custo, né? Quem que eu vou escolher? Sempre a alternativa melhor na hora. Eu não vou ficar analisando muito, não é xadrez. 5, é aqui mesmo. A partir do Everton Ribeiro, eu consigo alcançar quem? Apenas o Gabigol, certo? A única aresta que sai do Everton Ribeiro é para o Gabigol. A aresta tem peso 1. E quanto que eu precisava para chegar no Everton Ribeiro? 5. 5 mais 1, 6. 6 é menor do que 9. Então, a melhor maneira de chegar no Gabigol é através do Everton Ribeiro. Beleza? Aqui do Everton não chega em lugar mais nenhum. Fechei o Everton Ribeiro. Gabigol também agora já fechou, porque ele é o último aqui, não chega em nenhum outro lugar. Tranquilo? Aqui está o retrato daquele grafo ali, daquele lance da partida de futebol. Do Arrascaeta, para cada jogador eu tenho o custo para chegar nele. Então, para chegar no Rafinha, o custo mínimo é 1, no Everton é 5, no Bruno Henrique é 3, no Gabigol é 6. Certo? Então, qual que é o caminho mínimo para chegar do Arrascaeta no Gabigol? 6, passando por quem? Gabigol. Quem dá o passe para ele é o Everton. Quem que deu o passe para o Everton? O Bruno Henrique. E quem que deu o passe para o Bruno Henrique? O Arrascaeta.
Então a jogada aqui é a Arrascaeta, toca para Bruno Henrique valendo 3, que toca para o Everton valendo 2, que toca para o Gabigol valendo 1, e do Gabigol é caixa. Certo? Está aqui a resposta do caminho e aqui a resposta do custo mínimo para chegar do Arrascaeta de qualquer jogador. Isso daqui é um exemplo bem simples, e é lógico que eu estou brincando com a questão do Flamengo, mas funciona para qualquer grafo que não tenha aresta negativa, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá ok? Vou mostrar o código para vocês agora. Eu vou partir aqui de um arquivo que já tem pelo menos o esqueleto do nosso programa, incluir a IOStream só para fazer a impressão, né? Declarei aqui uma constante infinity que vai representar infinito, né? Infinito é o quê? É a distância inicial da fonte para todos os outros vértices, né? Como você não tem caminho nenhum, então a distância é como se ela fosse infinito. Infinito aqui vai ser um valor suficientemente grande, né? Se você somar todo mundo, muitas vezes aqui não dá esse valor, tá? Poderia ser um outro valor diferente desse, mas contanto que seja grande. Graph size, para mim, vai ser o tamanho do grafo, quer dizer, a quantidade de vértices, né? E os namespace std só para usar o namespace standard aqui do C++. Declarei com variáveis globais para facilitar o custo, o vetor, que tem todos os custos, né, acumulados lá, que eu mostrei, o vetor anterior e o vetor fechado, esse que é de bool, né, que tem true ou false. Inicialmente ninguém foi visitado, então todo mundo é false, né? Inicialmente esse anterior aqui todo mundo é menos 1. E o custo, inicialmente todo mundo é infinito, menos a fonte. O grafo em si eu fiz como matriz de adjacências, ele é de graph size por graph size, né, que é 5 por 5. Ele é o mesmo gráfico que eu desenhei no quadro. Só que eu coloquei na primeira linha aqui, ó, 0, o Arrascaeta, depois o Rafinha, Everton, Bruno Henrique e Gabigol. Demorei um tempinho que eu estava olhando no quadro. Aqui está a minha função, Dijkstra, ou Dijkstra, né, que recebe só a fonte e resolve para mim. O que ela vai fazer? Ela vai preencher esses vetores aqui com os valores adequados. E depois na main eu chamo Dijkstra a partir do vértice 0, que é a minha fonte, é o Arrascaeta aqui. E depois eu vou imprimir os custos e os anteriores. Quer dizer, ó, de 0 até graph size eu imprimo 1 por 1. Depois também. Só para a gente ver se bate com o resultado que eu obtive no quadro. Tá? Qual que é a parte importante para a gente aqui? Que vocês ainda não sabem? O código da função Dijkstra. Tá? Como é que eu vou começar ela? Eu vou começar inicializando esses caras todos que eu declarei. I menor que graph size. I mais mais. Quem que eu tenho que inicializar? Custo. Certo? Custo de I recebe todo mundo que é infinito. Anterior, todo mundo recebe menos 1. E também, fechado, todo mundo recebe false. Isso aqui é o meu estado inicial do programa. Não dá para chegar em ninguém, ninguém tem caminho para ninguém, e está todo mundo aberto. Tá? Aí qual que é a primeira coisa que eu faço? Custo para chegar na própria source, quer dizer, se o Arrascaeta quiser ficar com a bola sozinho, ele não gasta nada. Então é 0. Beleza? Agora eu preciso fazer iterações. Enquanto true, quer dizer, uma hora ele vai parar aqui, vocês vão ver quando. Mas eu vou fazer um laço infinito aqui. Esse laço infinito vai parar com um break no momento adequado aqui. Vocês lembram a palavra reservada break, certo? Na hora que acontecer uma coisa importante aqui, ele vai dar break e vai parar. Eu vou achar qual que é o vértice que tem o custo mínimo. Então, ó, VCM, inicialmente, vou falar que é o menos 1, quer dizer, se eu não encontrei ainda. Né? Vou percorrer do 0 até o graph size. O meu vetor de custo e fechado. Então, ó, se o I não tiver fechado, beleza?
E VCM é igual a menos 1. Ou, quer dizer, na primeira vez ele tem que trocar, certo? Ou custo do I é menor do que o custo do VCM, se acontecer isso, eu troco o VCM, passa a ser o I. O que é isso aqui? Eu passo, a atividade principal aqui é eu passar pelo vetor custo, identificando qual que é o menor. Só que eu preciso saber o quê? Que ele tem que estar aberto. Então, se ele não estiver fechado, se o I não estiver fechado, e o custo dele for menor do que o custo atual, então ele é o novo vértice de custo mínimo. E você faz isso algumas vezes aí, V vezes, e ele acha qual que é o vértice de custo mínimo seu. Tá? Nem preciso dessa chave aqui. O que acontece? Se o vértice de custo mínimo for menor que zero, quer dizer que ele não achou nenhum. Então está com break aqui. Se ele passou todo esse for, verificou I por I aqui, e ele não trocou o valor do VCM, quer dizer que ele não achou ninguém aberto mais. Se ele não achou ninguém aberto, quer dizer que pode sair do meu while. Então está aqui, o meu while já não é mais infinito. Né? Ele já para quando faz V vezes aqui, né? Fecha todo mundo. Agora eu preciso fazer a parte mais importante, que é a atualização das coisas quando necessário. Graph size, I++. Aqui dentro, se o grafo na posição VCM I for diferente de zero, quer dizer que existe a aresta. Essa é a primeira coisa. E, vamos colocar isso aqui entre parênteses, para ficar bem claro, tá? E o custo do I for maior, ó, eu estou pegando I por I, certo? Agora, eu quero saber se o custo do I é maior do que o custo para chegar nesse vértice de custo mínimo, mais a aresta que tem do vértice de custo mínimo para o I. Isso aqui é igual acontecia ali. Ah, eu tinha um caminho que ia do Arrascaeta para o Gabigol, valia 10. Mas também tinha um caminho que era do Arrascaeta para o Bruno Henrique e depois para o Gabigol. Então, aqui, ó, o custo atual que eu tenho, se ele for maior do que o custo para chegar num vértice de custo mínimo, mais a aresta que existe do custo mínimo para o I, que é o último link ali na ligação do caminho, o que eu faço? Se isso acontecer, eu troco. O custo do I agora passa a ser o quê? Isso daqui. Achei um custo menor. E o anterior passa a ser, o anterior do I passa a ser quem? O VCM. Vamos repassar aqui rapidinho. Né? Então aqui, ó, inicializo todo mundo, da maneira que eu disse, né? Infinito, menos 1 e false. Inicializo aquele único vértice para o qual eu sei caminho inicialmente, que é o próprio source, né? E o caminho dele tem custo 0 e não tem anterior é menos 1 mesmo. Aqui dentro eu repito o processo até fechar todo mundo. Né? Para encontrar o vértice de custo mínimo dentro do vetor de custo, existe essa construção aqui. Né? Eu inicializo ele com menos 1, vejo todos os nós que estão abertos, aquele que é menor entre eles. Né? E vou aqui, e no final das contas vai estar no VCM. O que acontece aqui se ele não encontrar? Continua sendo menos 1
e ele break aqui, ele quebra o meu while, tá? Faltou um detalhe aqui, eu preciso fechar o vértice. Eu fecho o VCM. Isso aqui recebe true. Tá? No momento que eu encontrei o vértice custo mínimo, eu fecho ele. É uma estratégia gulosa, então eu não vou olhar para trás. Esse cara aqui não pode mais ser verificado. Tá? Aqui eu vou verificar todas as arestas que são adjacentes ao VCM. Se alguma delas levar a um caminho melhor do que os que eu já conheço, eu troco. Ó. Então, para todas as arestas do grafo aqui, ó, se houver uma aresta do VCM para um I, e o custo para esse I aí que eu conheço atualmente, ele for maior do que o custo para chegar no VCM, mais o custo para ir do VCM para o I, opa, então tá, eu achei um caminho melhor aí. Ó. Esse cara aqui passa a ser o custo do I e o VCM passa a ser o anterior dele. Faz isso aqui a quantidade de vezes que for necessária, volta, escolhe outro entre os abertos, fecha ele, faz de novo e assim por diante. Vamos fazer um teste aqui, ó. G++, Dijkstra. Beleza, Dijkstra. Tá escrevendo errado, hein? Opa, tá aí, ó. Deixa eu olhar no quadro aqui atrás, ver se está tudo certo. O custo vai ficar 0,1536, beleza. O Arrascaeta não tem anterior, porque ele é a fonte, né? O anterior do Rafinha é o Arrascaeta, que é o 0. O anterior do Everton Ribeiro é o Bruno Henrique, que é o 3. O anterior do Bruno Henrique é o Arrascaeta, que é o 0. E o anterior do Gabigol é o Everton Ribeiro, que é o 2. Deu tudo certinho, igual o que a gente tinha feito na mão. Épico, memorável, o maior momento da... Beleza? Vamos retornar aos slides. Para essa implementação que a gente acabou de fazer, qual que é a complexidade? Eu preciso primeiro inicializar os vetores, essa operação de tempo linear na quantidade de vértices, né? Então demora θ de V. Eu faço isso uma vez para cada vértice. Dentro do laço while eu vou repetir algumas coisas. Ó. Vou buscar pelo vértice com menor custo no primeiro for, né? E você vai tomar também tempo linear na quantidade de vértices, O de V, que eu posso estar buscando em V vértices aí. Então é O de V, né? No máximo V comparações lá. No segundo for, eu faço a verificação de adjacência, em conjunto com a verificação do custo atual e também toma O de V, né? Uma vez que é preciso olhar para toda a linha da matriz de adjacência, né? No nosso caso, a gente usou uma matriz de adjacência. E ainda podem haver conexões para com todos os demais vértices, então é O de V mesmo. Para que todos os vértices sejam visitados e fechados, o laço while precisa ser repetido V vezes. Ó, dentro do laço while tem O de V mais O de V mais O de V. Certo? Então é O de V mesmo. 3 vezes O de V é O de V. Eu preciso fazer ele quantas vezes? Eu preciso visitar e fechar cada um dos vértices. Então eu faço V vezes. Então a complexidade total é V ao quadrado mais θ de V. Então é V ao quadrado. Tá? Para essa implementação que eu acabei de mostrar, que é bastante simples, bastante didática, mas não é a melhor que tem, ele é o Dijkstra, é um algoritmo quadrático na quantidade de vértices do seu grafo. Existe uma alternativa aqui, ó, que eu não vou demorar tanto tempo assim, porque a nossa vai precisar de um pouco mais de conhecimento de STL, mas pausa aí e dá uma olhada nesse código, tá? Isso daqui vai usar Priority Queue, que é a heap, né? A Priority Queue é uma heap que é implementada na STL do C++. O que a Priority Queue faz? No caso de uma heap de mínimo, que é essa daqui, ela mantém sempre no topo o menor valor. Então se eu colocar os custos numa heap e eu sempre pegar do topo, eu sempre vou pegar o menor custo. Tá certo? Então a heap serve para isso. Eu deixo o vetor custo, digamos assim, dentro da heap. Né? E sempre para pegar o maior é rapidinho. É log de n, na verdade. Né? Eu pego ele, a heap se heap fica lá. Né? Se vocês assistirem a aula, vocês vão relembrar. Então a Priority Queue agiliza o processo de encontrar o menor custo que na nossa implementação precisava percorrer o vetor lá e demorava O de V aqui, demora log de V. Né?
Além disso, isso daqui também está implementado com lista de adjacências, tá certo? Aqui ó, a gente definiu alguns tipos. Até agora a gente não tinha feito lista de adjacências com peso, né? Então como é que eu faço? Né? Na lista de adjacências eu colocava lá o vértice, o número do vértice do cara e tal. Agora eu preciso colocar o número do vértice e o peso da aresta. Então eu posso usar a estrutura pair, que também é da STL, né? Eu dei o nome de II para o pair de dois inteiros. Depois eu tenho o vector de pair, né? Que eu chamei de VI. E esse cara aí vai ser a minha lista de adjacências. E o vetor de int eu chamei de VI, que é o custo. Tá legal? Depois eu venho aqui, ó, mesma coisa. Custo é 0. Criei a minha heap aqui, né? Precisei falar para ela que ela é de mínimo, né? Porque a padrão aí é de máximo. Inseri nela o primeiro pairzinho, que é o 0 e o S, né? Quer dizer, tem uma aresta do 0 mesmo do S para o S mesmo com valor 0. Aqui, ó, dentro do while, eu pego o primeiro elemento da heap, depois eu faço o mesmo tipo de verificação aqui, se for o caso eu troco, se não eu não troco. Então é só uma implementação um pouco mais sofisticada aqui usando STL, tá? Ela é alternativa, usa STL, usa heap, usa lista de adjacências e passa de V ao quadrado para O de E mais V log de V. Tá joia? Isso daqui, para um grafo em geral, é bem mais eficiente do que a nossa implementação anterior. O algoritmo de Dijkstra, ele usa essa estratégia gulosa, né? Ele sempre pega o menor e retira da heap, considerando que o caminho mínimo até ele já tenha sido encontrado. Exatamente devido a essa característica, né, gulosa dele aqui, ele não vai funcionar corretamente para grafos com arestas negativas. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Ó. Dijkstra escolheria ó, do S, é a fonte, né? Daí tem A e B. Se ele quisesse achar o caminho mínimo do S para todos os outros, vocês lembram que ele vai fazer a primeira, vai falar, ó, consigo chegar no A com 3 e chegar no S com 4. Beleza? Depois ele tem que escolher o de menor custo. Aí ele escolhe o A e fecha o A. Quer dizer, achei o menor caminho para o A. O custo é 3. Nesse momento ele cometeu um grande erro. Por quê? Porque como eu tenho uma aresta negativa aqui, ó, e eu fechei o A, eu poderia chegar no A através do B, ó, com 4 menos 2, que dá 2 e é menor do que 3. Então você ir com sede ao pote aqui, como o Dijkstra faz, quando se tem possibilidade de subtrair valor do seu caminho, não dá certo. Nesse caso, uma estratégia gulosa não dá certo, você tem que fazer uma estratégia que faz verificações e volta para ver se o caminho é bom o suficiente e tal. E esse algoritmo é o Bellman-Ford, que também resolve o mesmo problema. Single Source Shortest Path, SSSP. Caminho mínimo com fonte única. Só que ele abre mão dessa possibilidade de fechar vértices a cada iteração, né, e examina todos os vértices até que melhorias não sejam mais possíveis. O que quer dizer que ele não é guloso. Né? A complexidade, o que vocês acham? Né? Diminui ou aumenta? É claro que ela aumenta. Você faz muito mais operações para verificar que as coisas estão do jeito que você quer. Né? E como ele faz isso, ele é capaz de encontrar arestas em grafos com caminho mínimo em grafos com arestas negativas. O algoritmo de Bellman-Ford depende diretamente da quantidade de vértices de arestas, né? Ele toma um tempo aí, V vezes E. E esse E aqui para um grafo denso pode ser V ao quadrado, então ele chega aqui, ó, ele é O de V ao cubo, quantidade de vértices ao cubo. Então ele é um algoritmo cúbico aí. Enquanto a nossa implementação, que não era das melhores lá do Dijkstra, era quadrática, né? Aqui é uma versão simplificada dele. Ele faz a mesma coisa, coloca custo infinito todo mundo, anterior menos 1, só que ele não fecha ninguém. Né? Ele faz as verificações aqui em 3 laços for aninhados. O
que cada um vai de 0 a graph size, aqui, ó, que graph size é o tamanho, a quantidade de vértices. Então é V ao cubo na cara dura mesmo. Além desses dois algoritmos de caminho mínimo, o Dijkstra e o Bellman-Ford, os de caminhamento ali, os de exploração, a busca em profundidade, busca em largura, existem muitos outros algoritmos de grafos, né? Aqui, só para citar outros de caminho mínimo, o Floyd-Warshall, tem árvore geradora mínima, Prim, Kruskal, de fluxo, Ford-Fulkerson, Edmond Karp. E você vai poder ter a oportunidade de estudar isso em outras disciplinas, em outros momentos, tá certo? Mas pelo menos a gente já deu uma ideia de como que você faz para identificar complexidade e a importância dos algoritmos de grafos nesse contexto computacional. Era isso que eu tinha para falar basicamente sobre grafos. O assunto é muito extenso, né? Daria uma série de muitos vídeos aí para falar só sobre cada particularidade dessa ferramenta poderosíssima que é você modelar um problema utilizando grafos e depois aplicar esses algoritmos que a gente aprende para resolver os problemas, né? Mas aqui só demonstrei e assim, arranhei a superfície de como você faz para analisar a complexidade de um algoritmo desse tipo. Beleza? Até mais. Saudações rubro-negras.